É minha filha, Ai, que linda. Seja que bem-vinda mora entre na nós. Olá, boa Alemanha, tarde. mora em, mora em Nuremberg. Ah, muito bem, obrigado por nos prestigiar. Boa tarde. Eu vou desligar o meu microfone, mas eu Sim, estou aqui ouvindo. tá ok. Sim, a hora que for dar início, eu só estou dando uns minutinhos para o doutor Wander adentrar na sala e os demais convidados, não é? Mas fazendo algumas introduções. Eu vou pedir a todos, quando iniciar a apresentação, que desliguem seus microfones, tá bom? Para que o barulho de fora não interrompa o de microfonia. Outra coisa que nós gostaríamos é que cada um de vocês, por favor, se identificasse no chat, informasse quem são, não é? E qual a relação com o evento hoje, tá bom? Doutor Fábio, eu vou pedir a gentileza depois de você, se você puder colocar o link se bem que eu também posso, né? De inscrição da J.U. Clark, para aqueles que tiverem interesse. Então, para quem não conhece ainda, a J.U. Clark Law Society é uma entidade internacional que representa... desculpa, eu estou dando acesso para as pessoas aqui na sala, que elas estão chegando. É uma entidade de direito internacional que representa a Law School da Brigham Young University. Ela se organizou em 1987 com alunos que eram que se formaram, advogados que se formaram na J.U. Clark Law School, e é uma entidade que defende 3 princípios básicos, que é o direito à liberdade religiosa, ética e o serviço à comunidade. Então, vários capítulos no mundo inteiro, são aproximadamente 274, não é isso, doutor Fábio? O doutor Fábio é o presidente da J.U. Clark Law Society Brasil. E então, só aqui em São Paulo são 5 capítulos. Capítulo, como eles chamam nos Estados Unidos, não é? São, como se diz, ramificações, branches do setor principal, não é? E nós temos hoje, no mundo inteiro, como eu disse, em torno de 274, mas tem crescido muito. Nós temos representantes na América do Sul, na América Central, e nos Estados Unidos, na Europa e na África também. Eu tive a felicidade de frequentar o Law School da BYU, não é? Fazendo o LLM, e eu já soube que o doutor Vitor aqui presente também já foi admitido lá e em breve estará lá cursando. Então, fiquem à vontade, eu vou colocar aqui no chat. Vocês, inclusive, nesse endereço, que eu vou colocar aqui, vocês podem até conhecer mais sobre o que é a J.U. Clark e o que nós fazemos. Nós já temos 12 participantes aqui. Eu entendo que sábado, às vezes, à tarde, é um horário mais complicado, não é? Algumas pessoas estão em aula ainda, embora eu terminando as provas, né, para entrarem. E eu peço a gentileza dos que entrarem depois que eu mencionei, que todos, por favor, se identifiquem no nosso chat. E se vocês puderem, por gentileza, colocar um e-mail de contato, um telefone, porque essa aula será uma aula inaugural, não é? Mas a aula, o curso, serão em torno de 6 a 7 aulas. E nós estaremos fornecendo o certificado. Mas para nós concedermos o certificado é necessário termos o contato. Nós vamos disponibilizar até o final da aula o e-mail e o formulário para contato para vocês se inscreverem para o curso completo. Tá bom? Hoje é a primeira aula,
mas as demais aulas serão ministradas, devido ao período de férias agora em julho, nos 5 sábados de agosto. A partir do primeiro sábado de agosto, sempre às 16 horas. Eu não quero ser descortês com o doutor Sangirardi, que é o nosso palestrante, não é? E o nosso professor hoje. Eu vou iniciar, então. Amigos, em nome do capítulo da J.Rubem Clark Law Society de São Paulo, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos, não é? E dizer que é uma honra tê-los conosco, e é uma honra termos o doutor Sangirardi, desembargador aposentado do TJ de São Paulo. E só para vocês terem uma pitadinha de quem é o doutor Sangirardi. Ele iniciou o curso de Direito na PUC de São Paulo, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e posteriormente pela Faculdade de Direito do Vale do Paraíba. Ele possui doutorado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestrado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ele foi promotor de Justiça do Estado de São Paulo entre 1979 e 1981. Ele foi subprocurador de Justiça em 1981. Ele é membro do Conselho Penitenciário. Foi juiz do Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. E desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele iniciou seu magistério em 1973 pela Faculdade de Direito de Itu, na cadeira de Sociologia, e lecionou na Faculdade de Direito de Osasco, em 1974, e na cadeira de Filosofia do Direito pela FMU, em 1974 também. Ele também foi titular de Filosofia do Direito na Universidade Mackenzie, Direito Penal na Universidade São Judas, Filosofia e Filosofia do Direito pela Universidade de Marília, Escola Paulistana de Magistratura, na cadeira de Filosofia, e do curso de preparatório para cursos do Ministério Público e Magistratura Êxito, São José dos Campos, em Direitos Humanos. Ele foi professor da Universidade de São Caetano do Sul e na FADISP. E é realmente um grande prazer e satisfação tê-lo conosco, doutor Sangirardi. Eu agradeço muito as suas palavras, não mereço tanto. Não. Seu currículo fala por si mesmo. Doutora Tânia, só permite uma pergunta, vai ser gravada a aula, vai estar disponível o curso ou as aulas? Sim, como as aulas estão sendo gravadas e elas vão ser disponibilizadas, tá bom? Ok, obrigado. As aulas estão sendo gravadas. Obrigado, boa pergunta. Desculpe, o doutor Wander acabou de adentrar na sala também, tá? O doutor Wander de Andrade. Mas eu passo o tempo para o doutor Sangirardi. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É uma grande honra estar presente aqui conversando com os senhores e senhoras no capítulo São Paulo dessa incrível organização internacional. Good afternoon e guten Tag para quem está na Alemanha. Nessa aula introdutória, vamos começar a pensar a partir do modo como nós imediatamente apreendemos o mundo. O que ocorre sob o ponto de vista imediato da nossa apreensão do mundo? Como é que nós apreendemos ou representamos os objetos do mundo de uma forma imediata? Nós representamos a partir dos nossos sentidos. É a partir da atividade dos nossos sentidos, pelo menos sob o ponto de vista imediato, que nós
captamos a objetividade e representamos esta objetividade na nossa mente, no nosso cérebro. Essa representação ocorre na vida social, no intercâmbio da minha pessoa com outras pessoas. Ou seja, nós vamos formulando dentro de nós mesmos, a partir da atividade dos nossos sentidos, uma espécie de mundo. Eu não me refiro tanto à objetividade mundanal. Eu me refiro ao produto da captação dessa objetividade pelos nossos sentidos, de uma tal forma que nós internamente vamos configurando aos poucos aquilo que Platão chamava de mundo sensível. O mundo sensível, de uma certa maneira, portanto, é aquilo que internamente eu construo, é um construto, tendo em vista a atividade dos meus sentidos, dos nossos sentidos. Isso é o mundo sensível. É aquilo que imediatamente aparece para mim, para nós, a partir da atividade do aparato dos nossos sentidos. Ora, nessa representação, nós temos dois polos. O polo subjetivo e o polo objetivo. Vamos olhar o polo objetivo, mas vamos olhar também o polo subjetivo. Tudo flui. A subjetividade, ela não é estática. A subjetividade muda a cada segundo, a cada instante. Há um fluir constante na organização e na arquitetura da minha subjetividade, da nossa subjetividade. Mas há também um fluir constante na dimensão da objetividade que eu quero captar. Então, nós temos dois polos, o polo da subjetividade e o polo da objetividade, sendo que os dois polos fluem constantemente. O que nos levaria para, em termos de representação, a um relativismo muito grande. Porque eu tenho uma arquitetura da minha subjetividade com a qual eu tento captar essa objetividade, que é diferente de qualquer outra pessoa. De qualquer outra pessoa. Então, há um relativismo muito grande que é produto desse fluir objetivo-subjetivo. Como dizia Heráclito de Éfeso, nos seus fragmentos, tudo flui. E como dizia Protágoras, também, um pré-socrático, considerando essa relatividade de pessoa para pessoa, essa relatividade tendo em vista a atividade dos meus sentidos e a configuração relativa daquilo que nós chamamos há um minuto de mundo sensível, então cada um seria o responsável de uma espécie de critério da apreensão do mundo. É da onde Protágoras tem a famosa frase homo omnia mensura est. O homem é a medida de todas as coisas. Ou nós poderíamos dizer, cada homem é a medida de todas as coisas. Esse relativismo do mundo sensível, baseado num sensitivismo, o qual, por sua vez, se apoia única e tão somente na representação operada pelas sensações, nos leva a um tipo de saber, ou pseudo-saber, que Platão chamava de opinião. Opinião.
Esse termo é um termo técnico, é um termo terminológico que não tem muito a ver com a acepção comum da palavra opinião. Opinião se refere aqui ao tipo de saber obtido, única e tão somente pela atividade dos meus sentidos. Atividade essa baseada nas sensações, a partir do qual nós caímos num sensitivismo e num relativismo total. Ora, esse relativismo total estabelece, tendo em vista a prioridade das sensações, estabelece que o mesmo saber fica atrelado ao meu desejo, aos desejos de cada pessoa e, por via de consequência, à paixão. O corpo passa a ser uma espécie de matriz a partir do qual nós vamos mensurar e estabelecer os critérios de análise do mundo e de como eu devo me comportar diante do mundo e no mundo. Ora, Platão escreveu: o corpo é o túmulo da alma. O corpo, ligado aos desejos e ligado à paixão, tendo em vista a base das sensações, e que determina, por sua vez, a opinião, na exata medida em que tenta apreender a verdade da objetividade com as sensações, simula esta verdade, ou melhor, além de simular, estabelece um simulacro da verdade do objeto e da verdade das coisas, tendo em vista exatamente os interesses que brotam da sensação que eu tenho e que me levam à minha satisfação, à satisfação dos meus desejos. Essa relatividade de pessoa para pessoa e que me afasta cada vez mais da verdade do objeto e da verdade do mundo, vai criando uma espécie de impossibilidade de eu traçar leis, principalmente no que diz respeito à ética e à moral. Se tudo é relativo, se eu sou relativo e se as pessoas são relativas umas em relação às outras, principalmente no que diz respeito ao estabelecimento do que é certo ou do que é errado, então seria praticamente impossível nós estabelecermos o que viria a ser leis morais que devessem conduzir o comportamento reto e correto de cada pessoa em relação a si mesma e de cada pessoa em relação às outras pessoas. Não é? Porque nesse nível do relativismo e do sensitivismo que se opera na dimensão do mundo sensível, o conhecer é experimentar, né? Já que na bipolaridade sujeito-objeto ocorre uma mistura, uma espécie de mistura de dois turbilhões que não param nunca, exatamente o turbilhão da objetividade, onde tudo flui, o turbilhão da subjetividade, onde tudo flui. Então, eu não teria uma base nem como pensar e dizer o que o meu pensamento é correto, já que eu desembocaria numa espécie de impossibilidade lógica e epistemológica de formular definitivamente qualquer tipo de lei moral ou ética. Ora, essa
esse reconhecimento da fraqueza do mundo sensível, da fraqueza do instrumental dos sentidos e das sensações para o estabelecimento de regras morais e éticas, nos leva a abandonar o instrumental dos sentidos e, por via de consequência, criticar o mundo sensível. Notem, repito aqui que mundo sensível não é aquilo que eu vejo. O mundo sensível é o produto de um construto operado pelo aparato dos meus sentidos na captação da objetividade. Essa rejeição do mundo sensível enquanto instrumental para a captação e a descoberta da verdade moral e ética nos leva para a tentativa de descobrir um outro tipo de instrumental, que é a razão. A razão lógica, a razão filosófica, tá? A tentativa de descobrir não a relatividade do conhecimento das sensações, mas sim descobrir os universais. E aí nós começamos a verificar a possibilidade dessa descoberta com Sócrates. Sócrates desenvolveu aquilo que ele chamava de maiêutica. A maiêutica, a partir de um diálogo estabelecido entre o mestre e o discípulo, de uma certa forma, é convidado, entre aspas, a descobrir no interior de si mesmo verdades universais, não verdades relativas de pessoa para pessoa, verdades universais que têm um embasamento ético e um embasamento moral. É daí que Platão vai dizer que, na verdade, existem graus de conhecimento. O mais baixo, diria eu, o mais desprezível seria exatamente o conhecimento obtido a partir da utilização do aparato dos nossos sentidos, que nos leva somente a um mundo construído por imagens. E como essas imagens são relativas, tendo em vista as minhas sensações, o quadro que eu tenho do mundo, nessa dimensão, é uma ilusão. É uma ilusão, não é? É uma ilusão muito grande. Então, com a descoberta da razão, da lógica e da filosofia, aqui nós estamos, evidentemente, vamos dizer, na dimensão do pensamento de Sócrates, Platão e futuramente Aristóteles, nós vamos descobrir com a razão no interior de nós mesmos verdades universais que serão a base da construção de leis universais, éticas e morais. Ora, enquanto realidade universal, uma das bases dessa nova descoberta, com a razão, é exatamente a natureza humana. O que é a natureza humana? Não se pode dizer eu tenho a minha natureza e fulano de tal tem uma natureza diferente e ciclano outra natureza. Isso não é natureza. São manifestações contingenciais da pessoa no mundo sensível. No mundo sensível.
A natureza humana implica no estabelecimento de itens que compõem a espécie humana de forma universal. Por exemplo, itens, qualidades, atributos, como, por exemplo, socialidade, racionalidade, a tendência para trabalhar. O homem é homo labor, tendência para trabalhar. A tendência natural, não é só biológica, é ontológica, de pensar livremente, e assim uma série de outras qualidades ou atributos que conformariam isso que nós estamos chamando aqui de natureza humana. Mas a natureza humana, ela não nos é dada pronta. Ela é dada por ser perfectibilizada, realizada. Ora, como o ser humano é um ser social, é no social que eu tenho que realizar a natureza humana, pelo meu comportamento. Vejam vocês o seguinte, uma lagarta que se transforma em borboleta. Me perdoe o neologismo. O borboletismo está contido enquanto potência no lagartismo, de uma tal forma que esse ser, enquanto potência, entre aspas, ele aspira chegar até borboleta. Quando ele chega até borboleta, a ser borboleta, ele é perfeito. Se ele é perfeito, ele é bom. Ele se auto-atingiu na sua própria natureza. Bonum et ens convertuntur. Vocês vão ouvir isso na Idade Média. O bem e o ser convertem-se, enquanto ato, para usar uma terminologia aristotélica, convertem-se na mesma coisa. Ora, o homem também aspira a atingir-se enquanto ato, realizando a sua natureza humana. Mas eu preciso realizar essa natureza humana a partir do meu comportamento. Como o ato é bom, o meu comportamento tem que ser um comportamento voltado para o bem, ou seja, um comportamento moral, um comportamento ético. Ah, mas isso é relativo. Não é, não é. Como dirá Kant mais tarde, o que é relativo é moralidade, moral não. Relativo é moralidade, moral não. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir os itens da natureza humana na dimensão da minha individualidade, que Santo Tomás de Aquino mais tarde chamará de pessoa. Chamará de pessoa. Eu posso descobrir isso? Posso. Isso não depende de cultura, de faculdade, de universidade, porque o logoi da própria natureza humana é acessível à inteligência humana. Ora, então eu preciso debruçar-me sobre mim mesmo. Agora é que a coisa vai complicar. Como estava escrito no portal do templo de Delfos, Noce te ipsum. Conhece-te a ti mesmo. Esse conhecer a mim mesmo é a condição da possibilidade do vir a ser do comportamento moral. Eu preciso me auto-atingir enquanto verdade, para daí, então, fazer atuar a vontade sobre o meu comportamento, o que me levará à liberdade. Fora daí, não há liberdade. Eleutéria, autodomínio, encrateia,
autarquia. Autarquia. Eu preciso abandonar o meu prazer na vida? Não, de forma alguma. Como diria Epicuro, que foi uma espécie de filósofo defensor do prazer e do hedonismo, ao limite deve haver um cálculo do prazer na nossa vida, um cálculo do prazer. Então, vejam os senhores e senhoras que a noção de felicidade, que é exatamente a meta a meta última da própria existência humana, depende desse mergulho que eu tenho que fazer de mim em mim, na dimensão mais profunda. Não é? As pessoas que vivem, e eu diria tristemente que são a grande maioria da humanidade, vive na dimensão do mundo sensível. Na dimensão do mundo sensível. E toda digamos, alteração da estabilidade emocional ou espiritual das pessoas, normalmente essas pessoas dizem assim, não, eu estou alterado porque eu tenho um motivo. É exatamente a representação pelas sensações dos acontecimentos objetivos. Né? Isso não é motivo. Eu diria que motivo é uma categoria interna. Eu construo o motivo tendo em vista a minha representação, digamos, adequada ou inadequada da objetividade. Nesse mergulho de mim em mim mesmo, há que se considerar aquilo que Platão chamava de teoria da reminiscência. É na República, que é uma obra simplesmente maravilhosa de Platão, que aparece dois mitos e uma parábola. O mito de Er é o nome de uma pessoa. Aliás, é um nome bonito. Er. E Platão talvez tenha trazido para o seu pensamento essa concepção das viagens que ele fez ao Egito, em que ele dizia o seguinte, que as almas, antes de incorporarem corpos, teriam tido contato direto com as ideias puras, com a verdade e com as leis morais e éticas puras. Mas as parcas, filhas da necessidade, levam estas almas até o rio Amélis. Isso tudo tem que ser interpretado simbolicamente, evidentemente. Mas é de uma profundidade e de uma beleza ímpar. As almas se banham no rio Amélis e quando, vamos dizer, incorporam um corpo, nascem, se esquecem daquilo que haviam visto. Daí é que vem a teoria da reminiscência. A educação que nós temos que desenvolver é uma espécie... Reminiscência não tem nada a ver com memória. Memória, eu me lembro do que aconteceu antes de ontem. Não é isso. A reminiscência implica numa educação.
A palavra educação, em português, nas línguas contemporâneas, perdem muito aquela riqueza que existia na língua grega. Paideia. A paideia é uma formação integral do homem, envolvendo moral e ética, envolvendo autodomínio, autarquia sobre si mesmo, domínio sobre o mundo sensível, domínio sobre as sensações, de uma tal forma que, aos poucos, as pessoas vão se aproximando dura e sofridamente dessas ideias puras, como chamava Platão, que são, na verdade, que são verdades morais, verdades éticas, das quais nós temos o dever de procurar e nos aproximar, não só sob o ponto de vista teórico, mas também sob o ponto de vista da prática na nossa vida cotidiana. É difícil? Porque eu não posso pegar o mundo sensível e jogar no lixo. Primeiro que não é lixo, mas eu tenho que dominar. Não é? Eu tenho que dominar. É como aí é que na República surge a chamada parábola da biga. Não é? Um indivíduo que está conduzindo uma biga, sendo que na frente desta biga existem 2 cavalos, um branco e um preto. Sendo que o cavalo branco quer ir para um lado e o cavalo preto quer ir para o outro lado. Aí, simbolicamente, o cavalo preto simboliza a predominância do mundo sensível e o cavalo branco a predominância do mundo inteligível, exatamente o mundo descoberto pela atividade das nossas, da nossa razão. Esse choque entre o cavalo preto e o cavalo branco, o choque entre o mundo sensível e o mundo inteligível, é uma luta muito grande. Mas nós não podemos desistir dessa luta, porque nós estamos, digamos, enquanto ontologicamente predestinados a essa realização, pelo esforço do nosso comportamento, vontade, iluminado pela razão. Aí que surge o mito da caverna. O mito da caverna aparece na República de Platão, exatamente no livro 7º. Vocês imaginem uma caverna que tem uma espécie de porta lá em cima, de entrada, uma descida, e lá embaixo uma parede, e nessa parede existem alguns homens que estão presos por correntes que amarram as pernas, os braços e o pescoço, de uma tal forma que eles estão voltados para o fundo da caverna, desde criança. Lá na porta da caverna existe uma espécie de mureta com alguma pessoa atrás e alguns objetos em cima dessa mureta, e de vez em quando atrás dessa mureta passam alguns animais, e lá para trás existe uma fogueira, e lá para trás o sol. Então, esse sol, esta fogueira, iluminando as pessoas ou as coisas que passam em frente à porta da caverna, projeta no fundo da caverna sombras. Ora, aqueles prisioneiros que estão no fundo da caverna,
presos por correntes e voltados para o fundo da caverna desde criança, é evidente que julgam. E têm certeza disso, que aquelas sombras são a única realidade. Ora, aqui nós podemos, desde já, estabelecer o significado da simbologia. O fundo da caverna e as sombras é o mundo sensível de Platão. O fora da caverna é o mundo inteligível, é o mundo das formas, das verdades, das leis éticas, das leis morais. E o sol é a mais alta das verdades e das ideias puras. É a ideia do bem. É aquilo que ilumina tudo. Mas os prisioneiros não se dão conta disso. Eles não conhecem. Aí um deles começa a perceber que as sombras, o aparecimento das sombras obedece a uma determinada regularidade matemática e geométrica. De uma forma que, de repente, ele começa a prever que tipo de sombra vai aparecer daqui a 10 segundos, por exemplo. Então, esse indivíduo, ele já não está mais, vamos dizer, desenvolvendo representação das coisas, tendo em vista a atividade dos seus sentidos, mas ele está usando a razão da matemática. Aí vem uma passagem eu já li o Mito da Caverna, acho umas 300 vezes, porque é uma coisa magnífica, o Mito da Caverna. Esse homem que consegue prever o que vai acontecer, em termos de sombra, ele é libertado. Como se diz assim, pode subir. Mas ele não quer subir. Olha que coisa incrível. Platão usa a expressão: o prisioneiro tem que ser constrangido à liberdade. Olha que coisa incrível. Na verdade, tendo de vista as amarras do mundo sensível, nós preferimos permanecer na ilusão. Nós temos medo da verdade. Nós temos pavor da liberdade. Aí ele sobe. E pensam vocês que a subida, a própria noção de subida, subida, ascese, anábase, esse caminho, Platão diz, é um caminho sofrido, escarpado, íngreme, machuca, traz sofrimento. Se ele chega até a porta da caverna, o sol, a beleza do bem, vai ofuscar a sua vista. Ofusca. Não consegue. É tão maravilhosamente belo que não dá para enxergar. Muitos são os intérpretes que dizem que essa noção de bem em Platão é a noção platônica de Deus. Né? Eu tive um professor francês chamado Gérard Lebrun, e ele dizia que nós nunca conseguiremos sair da caverna. Uma visão talvez um pouco pessimista,
Mas totalmente, sair totalmente, talvez seja impossível mesmo, tendo em vista a impossibilidade de nós nos desvencilharmos completamente do mundo sensível. O sol é o bem. O sol é causa de tudo. O bem é causa de tudo. Mas, ao mesmo tempo, é fim. É causa, mas é fim. É telos, é fim. Não é? Aqui nós somos jogados para Aristóteles. Se nós olharmos a objetividade das coisas, nós vamos verificar que existem as coisas, ou seja, a matéria, se movimenta. Existem 4 tipos de movimento. Um movimento substancial, que é aquilo que nasce e perece, não é? Ou, como diz, geração e corrupção. Nascimento e perecimento. É a mesma coisa. Geração e corrupção. Um movimento qualitativo, a partir do qual uma coisa, quando eu digo uma coisa, eu englobo aí o ser humano. Né? Nós mudamos qualitativamente de A para B, sendo que essa mudança implica também numa alteração de quantidade. Então, nós teríamos aí um movimento quantitativo. 3, movimento substancial, movimento qualitativo, movimento quantitativo, e que, ao mesmo tempo, implica num movimento de local, não é? Movimento de local. Ora, tudo aquilo que se movimenta, muda. E se muda e se movimenta, tem causa. A causa do movimento, do próprio movimento. Mas a causa do movimento não pode ser o próprio ente que muda. Tem que ser outro. Como se eu empurrar alguma coisa. Mas, então vamos chamar de causa eficiente. Existem quatro tipos de causa. Causa eficiente, causa formal, causa material e causa final, para onde as coisas tendem. Mas se tudo que se movimenta muda, e aquilo que se movimenta muda tem causa noutro ser que ele mesmo, nós nos perguntamos assim, se teoricamente eu vislumbrar o universo como um todo, eu verifico que esse todo é composto de coisas que mudam e se movimentam. Bom, então, o todo se movimenta. Bom, se o todo se movimenta, ele possui uma causa fora dele que determina o movimento do todo, ou seja, do universo. Mas essa causa do movimento do todo não pode se movimentar. Por quê? Porque se movimentar vai requerer outra causa. E aí nós regrediríamos ao infinito. Para o que é absurdo. Então, essa primeira causa do todo não se movimenta. Se não se movimenta, não muda. Bom, se não se movimenta nem muda, é perfeito. Porque não tem necessidade de mudar. Se é perfeito, é Deus. É o que Aristóteles chamava de o primeiro motor imóvel. O primeiro motor imóvel. Aristóteles diz, esse primeiro motor imóvel, que é Deus, é tão perfeito, infinitamente perfeito, infinitamente o bem, infinitamente o belo, que
todas as coisas que compõem o universo, que são finitas, esse movimento, tendem para o primeiro motor imóvel como se fossem por um movimento de atração, imantação. Não? Imantação. Sem que, aqui nós estamos falando de Aristóteles, sem que Deus queira. As coisas tendem para Deus, em Aristóteles, tendo em vista a infinitude da sua perfeição. Muito bem. Esse tender para Deus, no que diz respeito ao ser humano, vai se operar da forma como eu mencionei há uns 10 minutos atrás. Assim, como Deus é ato puro, ou seja, ele é absolutamente perfeito, a busca da minha perfeição é exatamente o movimento a partir do qual eu me aproximo do primeiro motor imóvel. Como é que eu busco a minha perfeição? Realizando os itens da natureza humana. E como é que eu faço para realizar os itens da natureza humana? É pelo meu comportamento. Ora, mas a tendência para a aproximação de Deus é a tendência para a aproximação do bem. Então, o comportamento tem que ser moral. Tem que ser moral. Né? Tem que ser moral. Vamos voltar para a caverna um pouquinho? Vamos. Para subir aquele caminho escarpado, subida essa que implica numa ascese, eu preciso conhecer a mim mesmo. Não é para... Nós não estamos aqui no século XX, nem no século XIX. De forma que nós não podemos falar em psicanálise. Nós estamos aqui antes de Cristo. Gnoti se auton. Conhece-te a ti mesmo. A meta é a felicidade. Por que é felicidade? Porque o meu autoatingimento enquanto natureza humana, pelo comportamento moral, pelo simples fato de eu ter me autoatingido enquanto universalidade do ato do meu movimento ontológico, traz como consequência a estabilidade, a paz, a taraxia, makariotes, como diziam os gregos, eudaimonia. Vai traduzir eudaimonia por felicidade, parece que felicidade perde muito a força. Por quê? Porque, modernamente falando, a palavra felicidade é muito conectada com sensações, né? Com o mundo sensível de Platão. E não é por aí. Né? Eu gosto muito da palavra eutímia. É uma palavra grega que significa tranquilidade da alma. Tranquilidade da alma. Então, voltamos aquelas preleções de Platão, quando ele critica o mundo sensível e enaltece o mundo inteligível. Nós temos que praticar o desligamento das sensações. Eu vou representando tudo, a cada momento, representando o mundo enquanto imagens
tendo em vista as minhas sensações, sim. Eu não consigo apagar. Mas eu tenho que desenvolver uma espécie de treinamento a partir do qual eu consigo intervir no fluxo das representações. Intervir no fluxo das representações. Então, com a razão, eu vou ter a possibilidade de distinguir o bem. Sofrosine, diziam os gregos, dikaiosines, distinguir o que efetivamente vem a ser a justiça. Constans et voluntas, justitia est virtus, constans et perpetua voluntate, ius sum unicuique tribuens, diziam os romanos, né? Com esse instrumental da razão, em que eu vou divisar as leis éticas e as leis morais, de uma certa forma eu me afasto da opinião da maioria. Porque a maioria das pessoas, infelizmente, vive centrada e dominada pelas imagens produzidas pela atividade do aparato dos nossos sentidos. Então, aqui, a massa, né, a opinião da massa, tem muita gente que fala, não, o normal é a maioria. O normal é a maioria? Me perdoem a lembrança. A minha avó dizia assim, a imbecilidade tem grande auditório. Os gregos chamavam de hoi poloi. É exatamente essa opinião, para usar aquela categoria aqui do grau de conhecimento baixo que eu mencionei na área do mundo sensível de Platão, tá? O hoi poloi, a opinião da massa, nos leva para aí vem uma categoria usada pelos estoicos, Sêneca, Marco Aurélio, Epíteto, que se chama stultícia. Stultícia. Então eu preciso ser mestre de mim mesmo. Encrateia. Eu preciso, com a razão, enfrentar os conflitos interiores, derrubar a minha própria resistência e, para isso, desenvolver uma espécie de exercício ascético. Desenvolver a amizade, admitir a derrota, perceber o meu real valor. Porque, às vezes, eu me autoestimo, a imagem que eu eventualmente posso fazer de mim mesmo é muito alta. Eu não sou tudo isso, não. E, às vezes, eu me ponho lá para baixo. Né? Me ponho lá para baixo. Tenho pena de mim mesmo. Né? Reconhecer os próprios erros. Os estoicos falam em emendatio. Mudar. Eu, reconhecendo os meus próprios erros, me emendar, me transfigurare, mudar, mutatio mei. Eu tenho a possibilidade de pilotar a minha própria vida, mas isso é difícil, porque surgirão obstáculos terríveis. É aí que
fazemos a analogia aqui com a Odisseia de Homero. Atingir o equilíbrio do prazer, descobrir a partir da razão princípios de conduta, nunca se afastar da verdade, desenvolver na comunicação uma ética da palavra. A comunicação não deve ser desenvolvida como se fosse uma guerra. Ética da palavra. E, a partir daí, aprender a escutar. Aprender a escutar. É muito difícil escutar, porque normalmente quando nós ouvimos a outra pessoa, nós estamos nos armando para derrubar aquela pessoa que está falando alguma coisa conosco. Dominar a raiva, não nos transformar em pessoas iracundas. Participar de diversões, sim. Os estoicos falavam em participar das saturnais. Hoje os jovens chamam de balada, né? Chamam de balada. Só que vem um adjetivo aqui, né? É participar moderadamente. Aliás, tudo tem que ser com moderação. Existe aqui, a partir, aquilo que rompe o equilíbrio, o grego chamava de hybris. Hybris é o excesso, é o abuso do limite pré-estabelecido pela natureza humana. Os estoicos falam também em premeditatio malorum. Isso não quer dizer que eu vou ficar o tempo todo pensando naquilo de horroroso que possa acontecer na minha vida. Não, mas eu não posso também esquecer que pode acontecer uma série de infortúnios. Os infortúnios fazem parte da ordem do mundo. E a ordem é ontologicamente boa. Outro dia eu ouvi a seguinte frase: Deus escreve certo por linhas tortas. Eu falei, escuta, você vai me desculpar, mas eu não concordo. Na minha maneira de ver, Deus escreve certo por linhas certas, nós é que vemos torto. Aí é que está a pandemia, hein? Tá tudo certo para a gente aprender. Então vamos olhar para o futuro? Como é que nós vamos olhar para o futuro? É de costas que se entra no porvir. É de costas que se entra no porvir. Aqui eu sou jogado para a temporalidade. O tempo apresenta êxtases da temporalidade, como dizia Heidegger, presentitude, passado, futuridade. Kant vai dizer mais tarde que o tempo é uma categoria pura, a priori, formal, transcendental, pertencente ao esquema da intuição sensível
condição da possibilidade do vir a ser da experiência. Digamos, é difícil. Eu estou querendo dizer que o tempo é uma dimensão humana. Se eu saio do humano e vislumbro Deus, Deus não está no tempo. Deus não está no tempo. Deus é eterno, é fora do tempo. Quem é Deus? No Pentateuco, ele diz assim: eu sou aquele que é, respondendo a uma pergunta de Moisés. Eu sou aquele que é. Yahvé, Elohim. Existe uma passagem no Pentateuco em que Deus fala assim: eu sou El Shaddai, o Deus das estepes. Eu sou aquele que é. Ora, se aquele que é ser. O ser, na relação de conhecimento, o ser objetivo se abre. Se eu não conheço o ser, é porque eu não consigo. Essa abertura do ser, que o grego chamava de aletheia, é a verdade. E como é que eu faço para conhecer a verdade? A partir, ou a tentativa de conhecer a verdade, a partir da imersão de mim em mim mesmo. Então eu preciso confessar-me diante de mim mesmo. Confessar-se. Se eu me aproximo dessa forma da verdade em mim mesmo, e se Deus é a verdade, então eu estou me aproximando de Deus. Se eu verdadeiramente e penetrar em mim mesmo. Mas Deus é infinito. Então a relação que se estabelece agora, que vai iluminar aquele comportamento moral que eu mencionava há 10, 15 minutos, não é mais única e tão somente a razão, mas vai aparecer um novo instrumental aqui, poderoso. A fé. A fé. A fé já se esboçava, de uma certa forma, entre os pré-socráticos. Empédocles de Agriginto falava que Deus é amor. Falava que Deus é amor. Essa fé ganha uma força extraordinária com o Evangelho. Eu confesso a vocês que quando eu li a Epístola aos Romanos de São Paulo, eu parecia que eu estava apanhando, sabe? Parecia que eu estava apanhando. Porque aí é diferente. São Paulo diz, o fundamento da moral está onde? Ele fala, está na revelação. Está no Evangelho. Então vejam vocês aqui que a relação entre fé e razão muda completamente depois de Cristo, com Cristo, depois de Cristo, com os apóstolos, com São Paulo, até que a gente chega mais ou menos no ano de 350.
e que havia um religioso chamado Pelágio que dizia assim, não, tudo bem, o evangelho perfeito, Cristo, mas a salvação da nossa alma depende prioritariamente da razão. É como se Pelágio ainda estivesse preso às amarras das considerações gregas. Vamos ver primeiro os 30 minutos da minha conversa de hoje, ou 40. Não, mas aí aparece um cavalheiro que escreveu obras contra Pelágio. Dizendo, não, a razão ajuda, mas a fé é que dirige tudo e que tem que dirigir tudo. Eu estou me referindo a Santo Agostinho. Agostinho de Hipona. Santo Agostinho. É difícil sair da caverna? É. É difícil ter fé? É e não é. Por que é? É difícil enquanto submeter a fé a uma tentativa de explicação racional dela própria. Esse salto no escuro, a fé implica numa espécie de salto no escuro. É a partir da irracionalidade da fé que ela própria se transforma num escândalo. Escândalo entre aspas. Quer dizer, é necessário coragem, diria eu, para ter fé. Abraão leva o filho Isaac pela montanha para matar o próprio filho, tendo em vista um decreto estabelecido por Deus. Ele não entendia por quê. A fé era irracional, mas ele foi. Ele foi. No século VIII, aparece um pensador cristão, irlandês, chamado John Scotus Erigena, que dizia, nisi crederitis non intelligetis. Sem fé, não pode haver compreensão nem inteligibilidade de nada. Credo ut intelligam. Creio para entender. Vocês percebem? Na Idade Média há uma predominância da fé sobre a razão, diferentemente daquilo que acontecia entre os estoicos e entre os gregos, evidentemente. A frase eu já vou terminar daqui a pouquinho. A frase é assim: filosofia ancile theologiae. A filosofia é serva da teologia. Aqui nós estamos no século VIII. Scott Erigena vai dizer que as categorias de Aristóteles, substância, quantidade, qualidade, relação, situação, lugar, tempo, ação, paixão, são ótimas para explicar a física do universo.
Mas dizia ele mesmo, Deus está além das categorias. Quando eu descrevo Deus filosoficamente, ou até teologicamente, eu uso de categorias humanas. Até para dizer que Deus é a essência pura, eu uso de categorias humanas. Então, Scott Original dizia, Deus é mais do que a essência, é hiperessencial. Est qui plus quam esse est, é mais do que ser. Não é? Da onde ele diz assim, que a melhor coisa, além de nós desenvolvermos uma teologia afirmativa, é construir uma teologia negativa, já que nós não podemos falar nada de Deus. A melhor oração é o silêncio, como vai desenvolver depois Martha Eckhart, ainda na Idade Média. E para a gente terminar, hoje eu queria falar rapidamente sobre um pensador teólogo cristão do século XII, que é Santo Tomás de Aquino. Rapidamente, vocês pensam, Deus é infinito, infinitamente omnipotente, infinitamente inteligente. Cria o universo. O produto da criação é infinitamente produto da inteligência infinita de Deus. A manifestação dessa inteligência infinita de Deus na criação ocorre exatamente numa logicidade interna que existe no universo e que Santo Tomás de Aquino chamava de lei eterna. A manifestação dessa logicidade no ser humano é a natureza humana. É a natureza humana. Aí vem tudo aquilo que eu dizia a vocês há minutos atrás. Essa nossa natureza humana é finita. Então, há uma tendência ontológica de eu realizar a minha natureza humana pelo comportamento moral. Se eu falhar, nós estamos dentro de uma patologia ontológica, como diria Aristóteles. Há essa tendência das Tröben, uma tendência ontológica de realização da natureza humana pelo comportamento. Deus ajuda? Ajuda. Que jeito? Através de uma luz divina, podem chamar de graça, se quiser. Uma luz divina que incide sobre a inteligência humana de uma tal forma que, ontologicamente, a inteligência humana passa a tender para a verdade. Isso aí se chama sindéresis. Sindéresis. Ratio divine lucem. Sindéresis dicitur lex intellectus nostri, in quantum est habitus continens parecepta legis, naturalis, quaesum prima principia operum humanorum. Tendeu ontologicamente para a verdade, a inteligência tendeu. E agora? Agora é difícil, porque entra a vontade.
A vontade recebe essa informação e tem que decidir para que lado vai o comportamento humano. Aí, Deus dá mais uma colher de chá. Ele incide sobre a vontade de uma tal forma que a vontade passa a tender, não é que vai sempre, depende de mim, mas ontologicamente a vontade passa a tender ontologicamente para o bem. Ens appetibile. Se eu seguir os meus sentidos, os meus desejos, o que vai acontecer com a vontade? Ela cai para a dimensão da queda, da paixão. Da paixão. E aí surge o quê? O mal. Surge o mal no mundo. Claro, e na minha vida. Se eu seguir direitinho a razão e dirigir a vontade para a realização da natureza humana, auxiliado pela fé, guiado pela fé, o que vai acontecer com o meu ser? Ele vai passar, a natureza humana vai passar de potência, para usar uma terminologia esotérica, vai passar de potência para ato. Se eu passo de potência para ato, olha que maravilha. Com a iluminação de Deus, o que acontece? Eu me auto-atingi enquanto perfeição e bem. Então felicidade, não gosto dessa palavra, eudaimonia, ataraxia, né? Beatitudo. Só que é uma beatitude dupla. Por quê? Primeiro, eu me auto-atingi enquanto ato, mas ao mesmo tempo eu diminui a defasagem da minha realidade com Deus. Então é uma beatitudo duplex. Eis aí, né? Essa maravilha. Eu gostaria de terminar esse nosso primeiro contato com essas últimas palavras, com alguns versos que nós encontramos no Fausto de Goethe. Ele diz exatamente, escreveu exatamente o seguinte: Ach, nun, ach, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie, durchaus studiert mit heißem Bemühen, da steht ich nun, ich ahne to und sehe, dass ich nicht wissen können. Traduzindo, ai de mim, da filosofia, medicina, jurisprudência, e mísero eu da teologia. O estudo fiz com máxima insistência. Pobre simplório, aqui estou e vejo, não sei nada. Obrigado a vocês. Nós é que agradecemos, doutor, mas nós não podemos deixar você embora depois dessa aula maravilhosa. Eu tenho 3 perguntas que foram feitas aqui no chat, tá bom? Tudo bem se nós passar agora? Mas, primeiramente, muito obrigado. Estupenda palestra. Talvez o doutor não tenha visto, mas nós tínhamos pessoas aqui de vários estados, de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, Maranhão e Pernambuco e da Alemanha. Não é verdade? É internacional, não só do Brasil, estado do Brasil, mas internacional. O doutor Fábio, ele perguntou o seguinte: na sua visão, doutor, quais devem ser as consequências do relativismo moral, do ceticismo atual e da intolerância contra os cristãos que tem prevalecido na academia, nas mídias sociais e na sociedade em geral?
Me perdoe. Quais são? Quais devem ser as consequências do relativismo moral, do ceticismo atual e da intolerância contra os cristãos que tem prevalecido na academia, nas mídias sociais e na sociedade em geral? Qual a sua concepção a respeito disso? Doutor Fábio, eu diria que as consequências dessa... Eu vejo isso como uma doença. A maioria das pessoas do mundo atual, nós percebemos que a maioria das pessoas vive no mundo sensível. No mundo ditado pelos interesses, principalmente econômicos. E esses interesses econômicos, se fossem interesses econômicos voltados para a realização do bem comum, é diferente. Mas aqui, quando eu digo interesses econômicos jungidos ao mundo sensível, isso vai impregnar de paixão a própria realização, a própria atividade política. O Sócrates morreu por causa disso. Platão foi perseguido, teve que fugir numa determinada parte da vida. Por quê? Porque mostravam que a verdadeira atividade política ela tem que ser jungida a um valor que é o bem comum, cuja principal, cuja base metafísica fundamental foi estabelecida magnificamente por Aristóteles na obra Ética a Nicodemo, né? Quer dizer, a consequência do afastamento das pessoas da razão moral iluminada pela fé e a prisão da maioria das pessoas a um mundo sensível que é dirigido pela paixão e pelos desejos individuais, grupais. A consequência é de que esse tipo de comportamento mina, arrebenta de uma vez o fim último que deve ter, o fim mais elevado que deve ter toda a atividade política, que é o bem comum, e isso volta para a infelicidade de todos. Né? Infelicidade de todos. Qual o caminho? Do ponto de vista global, eu diria que é a educação. Uma educação fundamentalmente moral e religiosa. O resto é consequência. Muito bem, doutor. Tinha uma outra pergunta do doutor Fernando Nascimento, Fernando Fabiano Lima, que eu ouvidei, mas eu acho que o doutor já respondeu, porque ele estava falando sobre pessoas em cargos públicos metirem em seus currículos Lattes, e se humilha publicamente profissionais para ter uma falsa sensação de superioridade. Quais seriam as causas dessa crise ética? Mas acredito que o doutor, com a sua resposta do doutor Fábio Nascimento, já respondeu isso, não é? Que essa crise ética vem de uma falta de educação, não é? De questões morais e religiosas. Não é isso? Doutora Tânia, existe
um postulado na filosofia contemporânea do século XIX para cá, começando com Karl Marx, obras como Crítica da Economia Política. Depois, no século XX, Foucault, Michel Foucault, a partir do que estabelece que o livre-arbítrio não existiria. É como se a configuração da consciência de cada um fosse produto de uma configuração econômica, política, social. Ou seja, o indivíduo seria uma espécie de consequência. Isso é... o Karl Marx, no início da crítica da economia política, ele diz assim: não é o indivíduo que determina o seu ser social, é o seu ser social que determina a sua configuração individual. E tudo isso é muito sedutor, eu diria, esse tipo é sedutor. Mas a minha tendência é estabelecer uma responsabilidade individual e, a partir do reconhecimento da categoria do livre-arbítrio, eu sou responsável por mim mesmo. Não sei se eu respondi à altura. Acredito que sim, mas o doutor, tem mais uma pergunta. O doutor acredita que existe espaço para fé nas discussões em praça pública? Sempre existe? Espaço para fé nas discussões em praça pública? Eu acredito que a fé é uma categoria que está acima de qualquer dimensão que possa ser produto da racionalidade humana. Repito aqui aquilo que eu falei há uns 15, 20 minutos atrás de Scotus Erigena, aquele irlandês do século VIII, quando ele diz que creio para entender. Se eu não desenvolver a minha fé, eu não vou entender. Quer dizer, como desenvolver a fé? Quer dizer, a fé, embora seja um fenômeno de natureza eminentemente individual, eu acredito que as pessoas possam ser conduzidas para esse portal, como eu mencionei alguns minutos atrás, pela educação. Educação religiosa, educação moral. Veja bem, a partir disso, eu acho extraordinária a dimensão da organização da qual Vossa Excelência é presidente. Obrigado, professor. Nós temos algumas outras perguntas aqui, mas eu vou passá-las depois para o doutor, tá bom? E depois poderemos repassar por e-mail. Perfeitamente. Tá bom? Nós já tínhamos combinado antes do início a respeito dessas perguntas. Doutor, muito obrigado mesmo pela estupenda aula. Agradeço a todos que estiveram presentes nessa aula inaugural. As próximas aulas serão nos sábados de agosto.
E um colega nosso sugeriu e criou já um grupo do LinkedIn, onde nós vamos colocar e estarmos atualizando todo o material com relação à aula e a inscrição. Mas ainda insisto que nós precisamos do contato de vocês, muito embora nós iremos divulgar pela mídia. Tá bom? E gostaria de agradecer em nome do capítulo, lembrando que o certificado de cada aula, segundo o Dr. Wander, não é? Organizou, serão fornecidos no final do curso. Mas para essa aula nós já teremos um certificado específico também. Tá bom? Mas muito obrigado a todos. Obrigado aos representantes dos capítulos da DIA e Obenvar que estiveram presentes também. Vai ser difícil mencionar todos agora, né? Mas muito obrigado pela participação e o apoio de vocês. E entraremos em contato e, por favor, nos enviem seus contatos para que nós possamos estar enviando o formulário de inscrição para o curso. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Queridos amigos que estiveram presentes, obrigado. Uma boa noite, um bom descanso a todos. Boa noite, muito obrigado por tudo. Obrigado. Boa noite, colegas.